Salve, meus amigos! Finalmente, a Nintendo lançou o seu novo jogo do Mario, a coleção 3D All-Stars. Essa é uma coletânea de jogos clássicos do Mario em 3D, praticamente um por console, tirando, claro, o Mario 3D Land do Wii U, que vai ser lançado separadamente ano que vem. Essa coletânea ela gerou algumas polêmicas bizarras, muito por serem versões praticamente originais dos jogos sem nenhum tipo de remasterização ou novidade, né? Então, são literalmente os jogos originais do Mario em 3D, só que agora em HD. Para algumas pessoas como eu, que não tiveram a oportunidade de jogar, por exemplo, Sunshine ou Galaxy, essa é uma boa pedida. Mas, se você já jogou os outros Mario, será que vale a pena você dar uma nova chance para eles agora em HD? Esse aqui é o meu review sobre eles. Se eu gostei é muito importante, então ajuda a gente aí deixando ele. E convido você também a se inscrever no canalzinho do Professor Dark aí para ajudar a gente, beleza? Bom, vamos lá, clã. Ao contrário dos outros reviews desse jogo, que você deve ter visto 50 milhões já na internet, eu quero ser franco com vocês. Então vamos falar sobre a parte que importa, o preço do jogo. O jogo ele tá bem caro, mesmo para os padrões da gringa, ele está sendo vendido a 59 por uma coletânea, obviamente, de jogos que muitas vezes são vendidos por 40 ou menos, sendo que a Nintendo ela nem fez uma remasterização, ela só pegou os jogos originais e tacou aqui. Algumas melhorias foram feitas nos três, né? Então mesmo o Mario 64 que teve menos, ele recebeu algumas pequenas atualizações, mas tecnicamente não justificaria você pagar um preço completo, né? Então para um americano esse valor talvez não impacte tanto. Mas para os brasileiros dói bastante. O jogo aqui está sendo vendido a 480 na versão física. 480 pila. É muita coisa, não dá. E mesmo assim, aqui no Brasil ele esgotou nas lojas que eu vi. O que me deixa surpreso de ver que muita gente está disposta a pagar isso por uma coletânea de 3 jogos antigos do Mario. Se você for comprar por 380 ou coisa do tipo em alguma loja física, você também está dando sorte. Está saindo barato pelo que a galera está vendendo. Embora que eu acho que esse barato aqui foi o barato mais difícil que eu já falei na minha vida. Porque obviamente está caro pra caramba, né? Já na eShop brasileira você vai pagar bem mais barato, você vai pagar o preço normal que você paga num jogo de 299, que inclusive é a forma mais barata convertendo do dólar também, sendo que se você for converter direto da eShop norte-americana, você vai pagar 350. Além disso, os jogos eles estão em inglês, não tem legenda em português, o que pode ser um problema para algumas pessoas, principalmente para quem quer comprar esses jogos para os filhos conhecerem jogos que marcaram a sua infância e coisas do tipo. Mas enfim, vale a pena gastar essa grana nesses 3 jogos do Mario? Vamos lá, eu quero falar sobre os pontos positivos com vocês. O mais interessante dessa coletânea é a versão em HD do Sunshine e do Mario Galaxy. Mesmo que você já tenha jogado esses 2 jogos, ter a oportunidade de jogar eles agora em HD é algo que você precisa fazer, principalmente se você gosta desses jogos, ou se você gostou deles no passado. Se esses jogos eles fazem parte dos seus favoritos, você deve comprar essa coleção porque vale completamente. Os jogos eles rodam liso, sem nenhum problema no Switch. A única coisa ruim é o controle do Mario Sunshine, porque o jogo ele não tem os gatilhos de pressão que o GameCube tem, né? Então isso é uma coisa ruim se você for analisar. E também tem outro problema, que você não pode nem utilizar o controle do GameCube. Eu sei que muita gente tem o controle do GameCube para Switch, às vezes joga Super Smash com ele, mas você não pode jogar Mario 3D All Stars com ele, o que não faz muito sentido na minha opinião, visto que o jogo foi lançado para GameCube originalmente, né? No caso do Mario Galaxy, os controles eles foram repensados para o Switch, tanto na versão dock quanto na versão portátil. E isso fez o jogo ficar muito melhor. Não só pelos gráficos, porque o Mario Sunshine sinceramente pode passar facilmente como um jogo dessa geração, mas também pelo fato do jogo ficar muito melhor para quem odiava aquele controle de movimento do Wii. Eu particularmente odiava, e o fato de eu não ter jogado Mario Galaxy foi por causa disso especificamente. Eu sei que muita gente gosta, mas eu realmente nunca gostei, eu prefiro um controle convencional. E se você for jogar o Mario Galaxy no Switch, você pode jogar com o controle normal, né, o controle Pro, você pode jogar com a versão portátil dele, e você pode jogar também com a versão dos Joy-Cons, que inclusive que eu acho que seria a versão mais próxima do que era o Mario Galaxy, né? Agora uma coisa interessante, se você estiver usando o Pro Controller, é que você pode utilizar o giroscópio do videogame, né, do controle, para você mirar aquela setinha que pega estrelinhas e atira estrelinhas. Só que tem um problema aqui, tipo, você não vai fazer, tipo, por exemplo, quando você vira ele para direita e você vira o carrinho, não, você vai ter que arrastar o controle, entendeu? Para onde você quer mirar. E isso é uma coisa que pode deixar você meio bugado. Pelo menos eu particularmente fiquei bugado mexendo dessa forma, tá? Mas o sistema de mira dele tá bem melhor do que o
o sistema de mira que você tinha no Wii. Mas eu acho que a forma mais próxima de você jogar seria com os dois Joy-Cons separados, né? Na versão portátil, você usa o touchscreen do Switch para coletar as pecinhas de estrela e também para mirar. Então, talvez seja mais fácil ainda você jogar na versão portátil, porque você pode utilizar a touchscreen de uma forma muito mais básica, né? Além disso, só o fato de você poder jogar o Super Mario Sunshine em HD, tipo a versão definitiva, já vale o jogo, na minha opinião. Eu particularmente sempre tive muito interesse para jogar esse jogo. Na época eu não pude ter o GameCube por conta do preço elevado dele, coisa que não mudou muito hoje em dia, né? Mas de qualquer maneira, jogar em HD significa muito, muda muita coisa. E outra coisa positiva é que é uma coletânea, tem 3 jogos aqui, né? Então, pagar 59 às vezes não é tão caro assim, porque você vai ter 3 jogos do Mario nessa coletânea. Não é só um jogo, que nem as pessoas que criticam estão geralmente olhando para um, metendo o pau nesse jogo, falando que ele não ficou HD o suficiente, que ele não teve controle o suficiente, que é um jogo antigo e assim por diante. Mas não é só esse jogo que foi feito nessa coletânea, não. Foram feitos 3. Inclusive, eu vejo as pessoas criticando, e elas estão criticando mais o Mario 64, mas elas não estão mostrando, por exemplo, o Mario Galaxy ou o Mario Sunshine. Muito pelo contrário, elas só pegam o Mario 64 e falam dos problemas dele, e esse é o problema geral que faz com que isso não seja válido de comprar. Além disso, né, também tem o ponto que são jogos do Mario, né, claro. Jogos do Mario são muito bons, são os melhores jogos do mundo, né, de todos os tempos. Aqui a gente tem uma coletânea com jogos incríveis, que se você for ver no Metacritic estão lá no topo, então não é só questão de saudosismo, são jogos muito bons mesmo. Um dos poucos jogos de plataforma que ainda vale a pena você jogar, né, se você curte esse estilo de jogo. Mas nem tudo são flores, agora a gente vai falar sobre os pontos negativos. Hackers fizeram data mining no Nintendo Switch e descobriram que esses jogos eles são ROMs dos jogos originais. Então eles não apresentam nenhuma melhoria gráfica ou afins. Infelizmente, é bem isso. No final do dia, sendo ROM ou não, acho que não faz muita diferença, porque o jogo é o mesmo que você vai jogar. Mas o problema talvez seja pelo fato deles não serem ports, eles não apresentarem melhorias de performance em relação aos seus jogos antecessores, o que é uma coisa meio sad. Seria legal você ter uma versão atualizada, por exemplo, do Mario 64. Muita gente gostaria de um remaster ou um remake em HD dele, assim como aconteceu, por exemplo, no caso dos jogos do Crash. Muita gente comparou, inclusive, essa coletânea do Mario com os jogos do Crash. Mas é aquilo, né, claro? A Nintendo, ela é muito imponente. E esses jogos, eles são considerados alguns dos melhores jogos de todos os tempos. Nós não sabemos se a Nintendo ela quis preservar a experiência original ou se simplesmente eles fizeram assim porque eles sabiam que os jogadores iam comprar de qualquer maneira, né? Inclusive, esse jogo ele esgotou em todas as lojas que ele estava sendo vendido. Então significa que foi um grande sucesso. Ele vendeu mais do que Last of Us, para você ver como é as coisas. O Last of Us, que foi um jogo que demorou milhares de anos para ser produzido, milhões e milhões e milhões de dólares, ele vendeu menos do que uma coletânea de jogos do Mario. Aliás, uma coletânea de 3 ROMs de jogos do Mario de, sei lá, 20 anos atrás, né? E, pelo visto, né, a Nintendo tá feliz aí com o que tá acontecendo. Mas eu vejo muitas pessoas criticando aí justamente essa opção da Nintendo de simplesmente lançar a coletânea sem nenhum tipo de mudança drástica. E, cara, também tem outro problema que é o tempo limitado. Você só vai poder comprar esse jogo por um tempo limitado, o que significa que daqui a alguns meses você jamais vai poder ter acesso a ele novamente. Mas não se preocupe, isso não significa que você não vai poder comprar as versões físicas dele. Obviamente vai ter muitos cartuchinhos desse jogo aí por aí, e você vai poder comprar ele em lojas por anos à frente pelo preço que ele custa. Talvez daqui 50 anos você possa vender esse jogo por 599 para colecionadores, quem sabe, né? Super Mario 64 foi o mais polêmico, algumas texturas foram atualizadas, a HUD foi atualizada, mas provavelmente não justifica o preço completo. Mesmo você tendo outros 2 jogos incríveis nessa coleção. Essa é uma crítica que eu vejo muitos jogadores fazerem, e eu concordo. Mas é aquilo também, né? Tipo, essa é a versão oficial. E por mais que você possa falar que você pode ter em outro lugar ou coisa do tipo, essas não são versões originais. E ficar falando que só porque você tem a opção de jogar em outro lugar mais barato, isso é a mesma coisa que você comparar, por exemplo, os jogos PlayStation 2 original, falar que eles são caros porque você podia ir na banca do seu João e comprar 3 por 10. Isso levantaria uma discussão infinita sobre pirataria, que inclusive eu não quero falar sobre aqui. Eu acho que esse não é o ponto. Eu tô aqui para falar se vale a pena você jogar ou não esse jogo, né? Então vamos lá. Faltou Super Mario Galaxy 2, faltou Super Mario 3D Land também. A Nintendo ela vai lançar eles depois em versão full price. E isso é um problema, inclusive, que eu não gosto no Switch. Porque muitos jogos do Switch são versões que saíram para Wii U, que
que são relançamentos, igual, por exemplo, aconteceu com o Pikmin, igual aconteceu com o Captain Toad, igual aconteceu com Mario Kart e assim por diante, né? Eu não acho legal a Nintendo ficar pegando esses conteúdos de anos atrás e relançando eles por preço completo. É tipo você sair repostando vídeos antigos do seu canal, sei lá, se eu começasse a pegar os vídeos que eu fiz há 10 anos, sei lá, 10 anos não, 6 anos atrás e começar a lançar eles porque eu acho que ninguém assistiu eles. Se já existia discussão sobre remakes e remasters nessa geração, a Nintendo leva isso além, porque eles literalmente nem se preocupam em fazer um remake ou um remaster, eles só relançam mesmo. Mas isso aí é uma discussão para outro vídeo. O ponto aqui é, vale a pena ou não o Mario 3D All Stars? Na minha opinião, vale sem dúvidas. Vale pelo Galaxy, vale pelo Sunshine. Embora Mario 64 fosse um jogo incrível na época, não vale por ele. Poderiam ter lançado, por exemplo, no Nintendo Online, que eles têm, né, para lançar esses jogos antigos, mas parte de uma coletânea assim, não acho que vale tanta pena. Talvez fosse melhor colocar o 3D Land no lugar, ou até mesmo o Mario Galaxy 2. De qualquer maneira, se você não teve acesso a esses jogos, eu recomendo muito que você faça essa compra. São alguns dos melhores jogos de todos os tempos, né? Então essa é a minha opinião sobre essa coletânea de jogos do Mario. Eu tentei ser bem sincero com vocês em relação às coisas que eu penso, e eu sei que muita gente vai reclamar, porque eu vejo que tá muito mais em alta a galera ficar xingando do que pegar e defender, mas, bom, enfim, tentei ser justo aqui com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa incrível e maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.